o que é o violão sete cordas. Muita gente não sabe, né, o que é o violão sete cordas. Nem sabia que existia, só sabe que existe. Muita gente eu chego, eu vou tocar e a galera chega assim, olha aí, violão de sete cordas? Faz aquela cara que já passou por isso. Você tá lá com seu violão e a pessoa olha assim, violão de sete cordas? Eu pensei que não existia. Eu não sabia que existia, não. Aí tem de oito também, tem de 12 cordas. Para quem não sabe, tem de oito, tem de sete. Mas eu vou explicar um pouco o porquê dessa sétima corda, falar o surgimento, como foi que surgiu, falar um pouco sobre o nosso mestre Dino Sete Cordas também, algumas partes técnicas, né, afinação, dedeira, né, os tipos de violão sete cordas, então algumas informações básicas. O surgimento do violão sete cordas, né, ele é um violão, como a gente toca, ele é uma linguagem totalmente brasileira, como a gente toca, mas muitos, né, e até o Diamandu Costa foi lá na Rússia, né, procurar por esse violão, porque muitos falam que esse violão surgiu aqui no Brasil vindo de ciganos russos. Então tem uma teoria, né? Tem até fotos, na verdade, de ciganos russos. E a galera do samba, no choro no Rio de Janeiro, naquela época, viu aquele violão sete cordas e achou interessante e trouxe para a linguagem do violão. Esse é um pouco do começo do violão sete cordas. Outros não acreditam, né? Tem outras explicações tal, mas o que realmente de fato hoje se acredita-se mais é dessa vinda dos russos mesmo, tem foto e tudo mais. Mas o que é mais importante que eu quero falar para vocês aqui é a linguagem, é a forma que se toca o violão sete cordas, que é diferente do violão seis cordas. Porque antes do Dino sete cordas, para quem não conhece, que é o pai de sete cordas, existiam outros violonistas de sete cordas, que é o Tutti, que o Dino chamava de seu Tutti, que era do regional do Benedito Lacerda, década de 30, 20, 30 por ali. E tinha também o China, que inclusive o China, esse violonista, ele era irmão do Pixinguinha. Eles tocavam de uma forma, mas era uma forma muito em cima de condições de baixo. Então era uma coisa mais de condição de baixo, não tinha muito aquele fraseado que a gente já conhece. Então o Dino até chamava de pé de boi, né? Eu até falei um pouco sobre isso na Jornada Sete Cordas, quem estava semana passada. Mas aí o Dino, depois que passou por violão sete cordas, porque quem não sabe, até eu falo, né? O Dino tocou até uns 30 e poucos anos o violão de seis cordas, em quase 40 anos tocando violão de seis cordas, mas depois disso, o seu Tuto saiu do conjunto regional do Canhoto, que ele também tocava, e ele assumiu o violão de sete cordas. E ao mesmo tempo, nesse período, se eu não me engano, também saiu o Pixinguinha. Então, algumas músicas que tinham umas frases do Pixinguinha. Pixinguinha, na época, tocando o saxofone tenor, tinha músicas como que é o choro naquele tempo. Passando. Aí, enquanto a melodia tava rolando, o Pixinguinha tava no saxofone. Pode escutar na gravação que é isso aí mesmo que tem lá. É mais ou menos isso aí. O Pixinguinha fazia isso no saxofone em contracanto, em contraponto à melodia principal que era tocada na flauta pelo Benedito Lacerda. Então, quando o Pixinguinha também saiu do regional do Canhoto, aí o Dino ele ficou responsável por fazer essas frases, né? No violão. Então, daí, né, ele próprio mesmo fala que se inspirou muito no saxofone do Pixinguinha, nas flautas, os contracantos e contrapontos nas flautas. Mas as baixarias, elas são contracantos, como eu falei semana passada na jornada, são contrapontos na melodia principal. Mas aí é onde surge não o instrumento, mas sim a linguagem, que é o que é o mais importante. Para quem está querendo aprender violão sete cordas, vocês têm que se ligar nisso. Vocês têm que entender que o violão sete cordas não é só um instrumento, é uma forma de tocar, é uma forma de acompanhar, tá certo? Com contracantos, que são essas frases de baixaria. Então, gente, o Dino Sete Cordas, ele é o cara que criou. Então, quem é o Dino Sete Cordas? O Dino Sete Cordas, ele é o pai do violão sete cordas. Eu mesmo chamo assim, porque ele é o cara que criou o violão sete cordas, a linguagem, né? Como eu tô falando aqui para vocês. A partir dos contracantos lá do Pixinguinha e de outros instrumentos de choro, do choro,
ele trouxe para o violão sete cordas e estabeleceu uma linguagem, né? Ao invés de ser uma linguagem como era antigamente tocada, com frases mais simples, em condição de baixo, o que é que ele fazia? Ele fazia frases mais em cima de semicolcheias, frases mais longas, e nesse contexto ele criou, né, o que depois seria tocado no samba, no choro. Todos os que passaram depois no sete cordas vieram dele. Então, ele é a principal referência para a gente. A principal referência do violão sete cordas que você precisa ter chama-se Dino Sete Cordas, Orondino Silva. Então, depois vocês vão escutando, tem várias coisas. Depois, na década de 70, ele gravou com o Beto Carvalho, João Nogueira, aquela gravação de espelho mesmo. É ele, né, que está ali fazendo aquelas frases. As gravações do Cartola também é ele que está lá, o Dino Sete Cordas. Então, é a referência que a gente tem maior da linguagem do violão sete cordas. Então, é isso. A linguagem do violão sete cordas é contracanto que a gente faz. Por exemplo, vamos fazer naquele tempo. Toda vez que eu faço uma frase, é uma frase em contraponto ou em resposta à melodia principal. A melodia principal vai, né? Então, quando ele faz, respondo. Responde de novo. Então, para quem está chegando agora e quer entender o violão sete cordas é isso. São frases, a linguagem do violão sete cordas, frases que você vai fazer de contraponto, contracanto à melodia principal. É isso. No básico, é isso. As frases não estão ali por estar. Olha aqui a frase tal. Não, ela está ali numa certa ordem. Está ali para estar em contraponto, em resposta à melodia principal.